Glórias a Deus. Você pode sentar-se. Você sabe onde você está? Você sabe onde você está? Quem sabe? Levanta a mão. Onde você está? Você está no CDC? Sim. Você está na presença do Senhor? Melhor ainda. Mas eu quero te informar que nessa manhã você está no domingo multiplicador. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quero pedir para que todos os supervisores e líderes de células fiquem em pé. Todos os supervisores, pastores, supervisores e líderes de célula. Glórias a Deus. Glórias a Deus pela sua vida. Deixar claro para a igreja, no último domingo de cada mês, nós temos convocado, claro, todos nós o tempo todo no culto ao Senhor, mas convocado os nossos líderes para junto com a igreja, a gente reavivar, recalibrar a visão celular na vida dessa igreja. Você pode dar um amém aí, povo de Deus? Parabéns, líderes, supervisores, pastores de rede, Deus abençoe. Nós já estamos tendo, uma manhã incrível em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Eu quero que a igreja aplaude esses valorosos aí, em nome de Jesus. Nós tínhamos até o ano passado um programa chamado Terça X. Era a primeira terça-feira do mês, onde a gente convocava os líderes e os auxiliares para estarem juntos, para a gente passar ali uma ministração, que depois ela era massificada, ela era detalhada em GDs, que são grupos de discipulado de líderes, e eles aconteciam nas terças-feiras seguintes. Nós fizemos uma pequena mudança nesse ano, nós trouxemos o Terça X para o domingo. Então, nós temos o domingo multiplicador. Por quê? Primeiro, porque a gente sabe que todo mundo está cheio, está com a agenda lotada, e nós estamos, mesmo que seja mínimo, esvaziando um pouquinho a agenda dos nossos líderes. Mas o motivo principal é de que nós temos a certeza de que a igreja precisa, pelo menos uma vez por mês, reavivar a sua visão celular, porque a visão celular dessa igreja, ela não passa necessariamente por questões numéricas de quantas células nós temos, mas passa pela visão de como nós vamos conseguir cuidar bem de uma igreja tão grande, para que ela não perca essa cara tão linda que ela tem, de uma igreja de família, uma igreja de relacionamentos. Amém, igreja? Então, você que vier, e é para você continuar vindo mesmo, todo domingo de manhã, no último domingo do mês, a gente vai estar reunido aqui, falando ao coração dos nossos líderes, mas simultaneamente falando à igreja, para que entenda: pastor, em algum momento eu me desconectei da vida em células, da vida em comunidade ali com os meus irmãos, está na hora de reconectar. Pastor, eu cheguei e ainda não consegui me conectar a uma célula. Você precisa se conectar, porque é o instrumento principal de cuidado que essa igreja tem na vida daqueles que congregam conosco. E eu quero nessa manhã falar sobre liderança relevante. No ano da relevância, no ano da igreja relevante 2022, nós já falamos sobre família relevante, nós já falamos um pouco sobre igreja relevante. Eu gostaria de nessa manhã pensar com você sobre liderança relevante. E então, eu começo a olhar para a palavra do Senhor, e tem um momento em que Deus chama Abraão para uma grande missão, e a missão de Abraão é ser e formar uma família que pudesse abençoar as demais famílias da terra. Em Gênesis 17:1, ele diz a Abraão o seguinte: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus tem compromisso. Muitas vezes se fala tanto em discipulado, muitas vezes se fala assim em acompanhamento das pessoas, a gente tem aquele anseio por discipulado na igreja, mas discipulado, mesmo o que Deus estava fazendo com Abraão, requer uma contrapartida, requer um posicionamento, requer que o líder, que a pessoa, que o discípulo dê uma contrapartida. E Deus diz: olha, eu quero te abençoar, e na sua bênção eu quero abençoar muitas famílias da terra, inclusive eu quero abençoar todas as famílias da terra.
terra. Mas eu te peço algo, você tem que andar na minha presença. E quando o texto aqui fala ser perfeito, você fala, quem consegue ser perfeito? Queridos, não é o quanto a gente consegue ser perfeito. O fato é que nós devemos colocar os nossos olhos e dizer, Senhor, eu quero buscar ser a tua imagem e semelhança. Não foi diferente com Josué. Com Josué o Senhor fala, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Josué capítulo 1, versículo 7. Não foi diferente com Moisés, que teve que sair do conforto do palácio de Faraó. Não foi diferente com Daniel, que não se curvou, diante das iguarias de Nabucodonosor, nem mesmo com Ananias, Misael e Ananias e Azarias, que tiveram também posicionamento firme. Enquanto todos se ajoelharam à estátua do rei, eles se mantiveram firmes e foram para a fornalha. Sempre que alguém quer fazer algo mais na obra do Senhor, sempre que alguém quer mais profundidade na obra do Senhor, haverá muitas vezes um preço a ser pago. E qual é esse preço? Esse preço chama-se integridade. Repita comigo: integridade. Se você quer viver uma liderança relevante, se você quer fazer diferença, se você quer abençoar verdadeiramente aqueles líderes que você está cuidando, supervisor, se você quer abençoar os membros da sua célula líder, se você está aqui nessa manhã dizendo, eu quero cumprir o meu chamado. A gente fala os líderes, mas eu quero que você tenha muito claramente, essa é uma palavra para toda a igreja. Se eu quero cumprir o meu chamado, aquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso passar pela marca da integridade. Liderança relevante vai passar por integridade. Eu gostaria então, nessa manhã, de rapidamente passar na vida de um discípulo, alguém que recebeu discipulado registrado em cartório, que foi Timóteo. Nós temos até hoje, fora os trechos avulsos no Novo Testamento, temos 2 cartas enviadas a um discípulo. E na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, eu gostaria de que a gente pudesse meditar que tipo de liderança faz a diferença, que tipo de líder é relevante. Olha só o que Paulo começa dizendo, 2 Timóteo, vai ser nossa referência, vai ser a carta de 2 Timóteo, capítulo 1. Você pode pegar o seu bloco de anotação, o seu bloco de notas no seu celular, aí no seu tablet, e acompanhe, porque existem 4 características que eu vou compartilhar rapidamente com você, que devem fazer parte daquele homem, da vida daquela mulher, daquele homem que quer fazer a diferença, que quer ser relevante no seu chamado. Paulo começa dizendo, dou graças a Deus a quem sirvo. Vamos todos juntos? Dou graças a Deus a quem sirvo. Paulo começa assim a sua carta a Timóteo. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho servido a Deus e eu estou com a minha consciência limpa de que tenho feito conforme aqueles que vieram antes de mim o serviram assim. E você é alvo das minhas orações, para que você também, Timóteo, possa servir ao Senhor, servir a Jesus de maneira íntegra, que você possa ter um ministério relevante. Paulo diz, eu estou orando por você dia e noite. Líderes, se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é pegar o nome de todos os membros da sua célula, todos aqueles que estão juntos debaixo da sua liderança, orar de dia e noite. Diga, líder, eu vou orar dia e noite pelos membros da minha célula. Você pode fazer esse compromisso? Dia e noite, todos os dias, nas minhas orações, os meus membros da célula que eu lidero, estarão debaixo de uma intercessão. E em nome de Jesus, isso serve para os pastores de rede, em nome de Jesus, isso serve para os supervisores. Nós precisamos apresentar os nossos discípulos ao Senhor Jesus constantemente. E quando Paulo termina de falar isso, ele diz, olha Timóteo, integridade não é uma palavra vaga,
Integridade não é algo que a gente pensa que tem ou deixa de ter. Integridade tem marcas muito claras. Se você quer ser um líder que vai fazer a diferença, você precisa perseguir essas marcas na sua vida. Se eu quero cumprir o meu chamado diante do Senhor, se eu quero cumprir a vocação a qual Deus me chamou, eu preciso pelo menos guardar 4 Cs na minha vida. O primeiro C é um coração puro. Repita comigo: coração puro, uma fé e boa consciência. Olha só o que ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Nós precisamos, quando Paulo ainda reforçando a Timóteo, aí já em 1 Timóteo 1,19, ele diz: mantenha a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Timóteo, você precisa guardar esse valor, essa integridade do seu coração. E a integridade do seu coração, ela está diretamente relacionada à sua consciência, aos seus valores. E quando nós nos perdemos em valores, nos perdemos na integridade. Quando a gente começa a negociar valores, nós vamos quebrando, nós vamos perdendo integridade. Por isso ele diz: mantenha a fé e a boa consciência, lá em 1 Timóteo 1,19. Porque gente boa vai naufragar quando parar de observar essas coisas. Por quê? Porque a consciência e os valores do Senhor são o alarme da nossa vida cristã. A consciência não é o centro de controle. Necessariamente. Mas ela é um instrumento de navegação. O centro de controle passa por aquilo que eu abasteço a minha mente. Daquilo que eu vou abastecer a minha consciência, é isso que vai controlar a minha vida. Porque muitos são envolvidos em pornografia. Por que muitos estão envolvidos em coisas ilícitas? Porque muitos, mesmo tentando ser servos do Senhor, resvalam em áreas morais na sua vida. Muitas vezes problemas financeiros, problemas com finanças, falta de controle, compulsividade. Porque nós alimentamos aquilo que vai servir como instrumento de navegação, a nossa consciência. E aqui há 2 perigos em relação à fé, porque ele diz fé e boa consciência, é de eu ter uma super informação teológica, e eu posso me tornar um legalista. Tenho tanta informação bíblica, tanta informação teológica, que eu não consigo viver, e muitas vezes eu vou por um caminho de legalismo. Ou uma subinformação teológica, pouca informação bíblica, pouca Bíblia na minha mente, eu então me torno muito liberal. São os 2 extremos, são os 2 perigos. Eu me tornar legalista ou liberal. O equilíbrio é que dá saúde. E eu preciso alimentar a minha consciência. Eu preciso alimentar os meus valores com aquilo que vai me ajudar a guiar a minha vida de maneira adequada. Ter um coração puro é colocar a mente nas coisas que são do Senhor. Uma das coisas mais legais a respeito de rede social é o seguinte: ninguém vai poder chegar no céu dizendo: eu não tinha tempo para orar e ler a Bíblia. Não sei se você tem isso ativado no seu celular, quanto tempo você gasta com o seu celular e quais são as áreas que você gasta, quais são os aplicativos mais acessados. Os celulares fazem esse resumo. E muita gente vai chegar lá no céu e já perdeu a desculpa. Não, Senhor, eu estava tão atarefado, o Senhor vai só mostrar a cópia do seu celular. Está aqui o seu backup. Olha o tanto de tempo que você gasta com essa porcaria aqui. E com essas porcarias que muitas vezes estão entrando. Se você quer ter um coração puro, você vai precisar abastecer com pensamentos que são de cima. Em segundo lugar, Paulo fala o segundo C, de quem quer ser um líder relevante, de quem quer viver a vida de integridade, é convicção do chamado. Repita comigo: convicção do chamado.
Paulo continua dizendo a Timóteo, agora no versículo 6, nós estamos fazendo uma mini exegese aí em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, agora o versículo 6 diz: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo, olha, você precisa guardar, você precisa cuidar, você precisa nutrir o seu chamado, o seu ministério. A maioria das pessoas que estão frustradas em alguma área da sua vida é porque poderiam ser muito boas em algo que poderiam fazer e mudar uma realidade através daquilo que é lhes tão pertinente, daquilo que é o seu chamado, mas eles não esmeram em se qualificar para o seu ministério. Paulo diz, olha, você precisa manter firme essa chama viva. O que ele está dizendo é o seguinte: foca no seu ministério, que você possa orientar o seu ministério, o seu chamado, pelos dons que você recebeu. Ele está dizendo, olha, você precisa saber o que, quando, porquê, onde e a quem você está servindo. O que, quando, porquê, onde e quem você está servindo. Quando a gente trabalha um pouco, né, de gestão, lá no básico de gestão, de administração de tempo, né, são os 5 Ws, né, o why, o when, o what, o where e o who, né, que fala o que, como, porquê, onde, a quem eu estou servindo. E Paulo está dizendo, você precisa manter bem viva. E quando Paulo, ele não está falando com uma soberba, olha, respeita a imposição de mãos que eu te fiz. Porque quando Paulo impõe as mãos sobre Timóteo, Paulo faz de maneira espiritual. Eu já contei essa história, mas eu preciso repetir aqui com vocês. Um irmão, né, estava encantado com o ministério, apareceu um pregador lá na terra, eu acho que eles não conseguem chegar até aqui, que é civilização mesmo, só ficou lá no mato. Chamava Paulinho Sete Câncer. Quem que já ouviu falar do pastor Paulinho Sete Câncer? Não? Então o pastor Paulinho Sete Câncer faz as concentrações de adoração, de cura, e o homem é usado mesmo. Acontece coisas maravilhosas. Ele passou por 7 experiências de cura com câncer. E um irmão chegou para mim, vocacionado, falou, pastor, eu queria ter essa unção que esse pregador tem. Eu falei, é comigo mesmo, eu vou orar por você, ajoelha aí. Ele ajoelhou, eu falei, Senhor, manda 7 cânceres sobre a vida desse meu filho. Ele falou, pastor, o senhor está doido? Eu falei, meu irmão, você quer unção sem passar pela prova. Você quer autoridade sem ter tido antes a experiência. Não é assim. Eu quero ser como Paulo, né? Quero ser usado como Paulo, mas não estou afim de passar e fazer as negações da sua própria vida como Paulo faz, né? Já estou crucificado com Cristo, quero ter a autoridade e o nome de Daniel, mas não estou a fim de enfrentar os leões. Você precisa entender que o seu chamado precisa ser vivificado no seu coração. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo continua dizendo para ele, tu porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu gosto muito quando ele diz cumpre o teu ministério, porque o seu ministério, o que você recebeu é diferente do meu, é por isso que a igreja se completa. Você não tem que estar buscando viver o ministério do outro, você precisa viver o ministério ao qual você foi chamado, é esse que o Senhor vai te potencializar. Esteja certo de que você está fazendo a coisa pela qual Deus te chamou para fazer. Se você quer ser um líder relevante na sua vida, na igreja, você tem que ter o terceiro C, coragem para promover mudanças. Repita comigo, coragem para promover mudanças. Primeiro, coração puro, convicção do chamado, coragem para promover mudanças. 2 Timóteo ainda, capítulo 1, versículo 7, estamos indo versículo por versículo, a palavra do Senhor diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo está aliançando 3 princípios aqui poderosos, poder, amor e equilíbrio. Quando você não consegue equalizar esses 3 fatores, você pode ser um líder tirano, exerce muito poder, exerce muita autoridade,
mas é fraco no amor e é fraco no equilíbrio. Ah, você é um líder aconchegante, você é um líder amoroso, mas é tanto amor que não confronta. É tanto amor que aceita tudo sem dar contrapartida. Ó, precisa mudar nisso, meu irmão. Ó, nisso aqui não tá legal não. Ó, amo você, vem cá, me dá um abraço aqui. Te amo. Mas olha, essa situação não é assim não é o que a Bíblia está dizendo não. Alguma coisa está errada aí. Equilíbrio entre os dois. Poder e amor. Cuidado e confronto. Acolhimento e exortação. Paulo fala, você precisa ter coragem para equilibrar esses 3 fatores na sua liderança. Mudanças interiores, mais tempo com Deus, melhoria no meu caráter. Senhor, eu preciso alcançar o teu caráter. O grande problema da igreja evangélica desta geração é que ela está buscando as mãos do Senhor. Ó Senhor, me abençoa. Ó Senhor, faz isso. Ó Senhor, faz aquilo. Às vezes o culto parece o gênio da lâmpada, né? A gente esfrega a lâmpada para que Deus venha e a gente faça 3 pedidos, né? A gente está buscando a mão, o favor do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar a face de Deus. Nós devemos buscar o caráter de Deus, ser mais parecidos com Jesus. Não é o que Ele nos dá, é no que Ele nos transforma, que está o segredo da intimidade, da mudança de vida. Deus pode te dar a vida toda, coisas que você está pedindo, e lá na frente, o seu caráter ainda está distante da glória de Deus. Deus precisa trabalhar, é nos valores, é no caráter, mudanças familiares, separar tempo para comunhão, para lazer, para edificação da família, mudanças na vida ministerial, foco naquilo que você faz, terminar aquilo que você começou a fazer, ir até o final, aguentar as decisões, as consequências de todas as decisões que vão gerar mudanças no ambiente em que você está. Uma geração de líderes fracos. Alguém disse, eu estava lendo uma frase essa semana, algumas semanas atrás, a respeito da guerra. Era uma frase assim, eu vou tentar lembrá-la completamente. Ele diz assim, você teme o que homens fortes podem fazer? Né? Você teme a destruição que homens fortes podem fazer? Estava falando da guerra da Rússia. Ele diz, é porque você não sabe o tamanho do estrago que homens fracos fazem. Liderança fraca gera mau costume. Liderança fraca gera pecado. O pecado fica em conforto no ambiente liderado por pessoas que não têm firmeza de caráter para gerar mudanças. E por fim, 4, compromisso com o Evangelho. Você pode repetir comigo? Compromisso com o Evangelho. Vamos ler? 2 Timóteo 1,8. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Não está projetado, mas eu vou continuar o 9. Pelo poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Compromisso com a palavra e compromisso com os valores do Evangelho. Integridade não é perfeccionismo. Integridade não é que nós conseguimos fazer tudo certinho o tempo todo. O texto diz que Ele nos chamou para uma santa vocação. Deus nos chamou a todos aqui, todos. Tem uns que já estão no exercício da liderança, outros ainda vão exercer a liderança. Se não lideram aqui ainda dentro da casa, talvez já lideram fora, assim, do ambiente da igreja, mas estão em liderança. E ele diz, esse santo chamado, esta santa convocação, esta santa vocação que vocês receberam, não foi em virtude das suas boas obras. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é fofinho, que legal, olha, você é tão talentoso, então eu fiz isso, ó, você faz tantas coisas legais, então eu estou te chamando. Não, você foi chamado mediante a graça do Senhor, amém?
E se nós entramos pela graça, a gente não pode tentar manter um ministério pela força, pela carne. Esse é um grande erro. Nós somos salvos totalmente pela graça. Repita isso por 1000 vezes se for necessário. Eu fui salvo pela graça. Fui salvo pela graça. Eu fui salvo pela graça. 997 falta. Eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo pela graça. Se eu fui salvo pela graça, como é que eu vou tentar manter a minha fidelidade a Deus pelas minhas forças? Se eu fui salvo pela graça, como é que eu vou tentar agora batalhar na minha carne? Quando tem carne demais, está faltando graça. Quando tem carne demais, tem graça de menos. E nós precisamos, queridos, entender que o nosso compromisso com o Evangelho, primeiramente, é um compromisso com a graça do Senhor. Eu sou pecador. A coisa que eu mais gosto de fazer é repetir a minha oração de entrega de vida a Jesus. Eu reconheço que o Senhor me ama. Eu sei que eu sou pecador, que nada que eu possa fazer pelas minhas forças pode me colocar diante do Senhor. Mas eu aceito o sacrifício de Cristo Jesus e me lavo, né? E quero ser lavado pelo sangue de Jesus. Isso é graça, e é só nessa graça que eu posso me manter firme na fé. Se está muito carnudo, se está tentando resolver a coisa no grito, é porque está faltando graça. Autoridade é graça. Quer ter autoridade? O Evangelho é graça. O Evangelho é graça. Se você quer autoridade, se você quer ter autoridade dentro daquilo que Deus te chamou, você precisa se manter na graça. Graça é aquilo que recupera a vida de um perdido. Haja com graça. Haja com amor. Seja aquele que serve e não aquele que deseja ser servido pelos seus liderados. Paulo completa aqui dizendo o seguinte: sofre comigo os sofrimentos do Evangelho. Esse é o grande sucesso que nós somos chamados. Esse é o sucesso da vida cristã, sofrer por causa do Evangelho. Porque Deus quer mais servos e menos heróis. Mais gente comprometida do que gente renomada. Mais gente que lava os pés do que gente que queira subir no púlpito e pregar. Deus precisa desses. Quero concluir com o verso 12. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Vamos todos juntos? Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O mais lindo nessa declaração é que Paulo conclui a Timóteo dizendo: aquilo que eu estou te chamando para que você sofra pelo Evangelho, eu também estou sofrendo pelo Evangelho. Ei, discípulo, não estou te pedindo algo que eu não estou fazendo antes. Mas aqui, o que eu quero enfocar no final é que Paulo diz: é para sofrer, sofre o sofrimento certo. Tem pessoas sofrendo pelos motivos errados. Tem gente sofrendo porque fez besteira. Tem gente sofrendo porque ofendeu na hora da raiva. Levantou a voz, não tem aquele cântico, aquele corinho do Henrique e Juliano, na hora da raiva? Não é? Na hora da raiva a gente faz besteira, né? Ó, o Ludiano falou: ô pastor, você estava tão espiritual. Você vem agora e solta uma dessa. Foi demais, né, meu irmão? Na hora da raiva a gente grita, na hora da raiva a gente faz isso. Mas quem diz que você tem que ser guiado pela raiva? Quem diz que você tem que ir pela bilis, pelo sangue que ferveu? Não sofra pelos motivos errados. Tem gente sofrendo porque comprou mais do que o dinheiro que tinha para pagar as contas. Tem gente sofrendo por motivos errados. Paulo diz: eu sofro, mas eu sofro pelo Evangelho e não me envergonho disso. Sabe por quê?
Porque o líder relevante sabe que a sua recompensa está garantida. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Tenho certeza que enquanto eu estava lendo esse versículo, você estava ouvindo a melodia do hino, não é? Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Lívia, obrigado pelo tom. Você acertou na mosca. Ele está cantando esse hino. Ele está dizendo, é essa a minha confiança. Líder relevante segue com integridade, porque sabe que a recompensa vem no tempo certo e vem pelas mãos certas. Não busque a relevância e não busque a satisfação, não busque o seu contentamento no tapinha nas costas. Nas pessoas te dizendo, olha como você é demais, puxa, você é uma bênção mesmo, e a gente vai se abastecendo daquilo. Não se abasteça desses elogios, não se abasteça dessas coisas. Eles podem até chegar, eles são legítimos, muitas vezes são legítimos, mas a sua esperança tem que ser alimentada, que você sabe, vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque um dia minha recompensa virá. Eu sei em quem eu fiz o meu depósito, e Ele é poderoso para garantir o dia do saque. Amém? Quer ser um líder relevante? Último slide, vamos ler todos juntos? Pode passar. 4 marcas, 4 Cs que você deve guardar no seu coração, a fim de que seja íntegro e relevante no seu ministério. Quais são? Coração puro, convicção do chamado, coragem para mudar, compromisso com o Evangelho. O Evangelho da graça do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença, e aqui está a Tua palavra exposta. Paulo falou ao seu discípulo, inspirado pelo Espírito Santo, para que Timóteo, um jovem, Senhor, não se perdesse no caminho. E essa palavra continua falando, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, nós temos supervisores aqui, nós temos pastores, nós temos líderes de células, nós temos auxiliares. Mas, ó Deus, antes de todos esses títulos, nós temos aqui servos do Senhor. E nós queremos viver, ó Deus, a nossa liderança de acordo com o que o Senhor disse, e não de acordo com o que eu acho que deve ser. Por isso agora, nesse momento, nós submetemos a nossa liderança ao Senhor Jesus. Submetemos, ó Deus, nosso estilo pessoal, ó Deus, a semelhança de Cristo. Nós submetemos, ó Pai amado, os nossos achismos à verdade da Tua palavra. Queremos sim ser líderes relevantes, mas queremos ser relevantes conforme o que o Senhor deseja, e não o que nós achamos. Essa é a nossa oração, Pai. Ajuda-nos a manter o coração puro, a sabermos qual o nosso chamado, Senhor, com convicção do mesmo, a termos, Senhor, coragem para fazer as mudanças necessárias, e as primeiras são em mim, não é ao redor de mim. E por fim, Senhor, mantém vivo, Senhor, o compromisso com o Evangelho da graça. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.